Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir o ValorCast no Spotify, na Apple, no Google e outras ferramentas. Basta clicar no botão seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber uma notificação. Hoje a gente tem um convidado especial e o nome dele é Coraci. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre gestão de portfólio. Tudo bem, Coraci? Ô, Marcelo, obrigado. Boa dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me ouvindo aí. Obrigado pelo convite, fico feliz de poder participar e falar desse assunto que estou me dedicando aí nos últimos anos a estudar e aplicar em diferentes organizações, né? Gestão de portfólio. Esse é o grande desafio. Legal. Me tira uma dúvida. Como é que foi essa tua jornada deixa a gente entender um pouquinho como é que você chegou até aqui, com o que você já trabalhou nessa vida? Como é que foi a tua jornada? Resume. Cara, eu vou fazer 49 anos mês que vem. Eu trabalho desde os 15. Eu comecei com office boy. Foi aquele cara que começou num serviço que não existe mais, que é office boy, em 1990. E eu já passei por várias áreas. Eu comecei na área de finanças, nos anos 90, eu trabalhei em finanças e no início de 2000 fui para a área de turismo. Depois, em 2007, eu entrei realmente trabalhando com projetos. Aí eu comecei com gestão de projetos, entrei nesse mundo de TI, gestão de projetos e venho evoluindo de lá para cá. E acho que nos últimos, praticamente, podemos dizer assim, 8 anos, eu tenho trabalhado com agilidade, falado em agilidade, convivido com esse conceito de agilidade, Lean, gestão de projetos, gestão de produto, e agora, nos últimos anos, falando de gestão de portfólio. Cheguei nessa gestão aí já, esse link importante aí, ter estratégia e operação, né? Pô, sensacional. Eu também comecei como office boy em 1990. Eu também, meu primeiro registro de carteira é em 1990. Eu acho que perdeu, isso aí era a profissão, a melhor educação para um profissional, era começar como office boy, você aprendia muito. Eu comecei no Banco Real. Lembra do Banco Real? Trabalhei em indústria, trabalhei na parte de prestação de serviço, já trabalhei em banco, então eu tenho experiência com vários segmentos de mercado. Tá? E ultimamente tenho trabalhado bastante com empresas de TI, mas farmacêutica, já circulei em vários segmentos diferentes. Sensacional. Muito bom, muito bom. Vamos direto ao assunto. A gente vê muito você, Coraci, falando sobre gestão de portfólio. Explica para gente o que é gestão de portfólio. Olha, se me perguntar o que é o gestão de portfólio, eu posso começar a falar para que serve portfólio. Portfólio, para mim, é a ligação entre os objetivos estratégicos da organização e os resultados que ela precisa atingir. Nesse meio, a gente precisa coordenar um monte de ação, tem que ter áreas diferentes dentro e fora da organização, trabalhando em conjunto. Então, alguém tem que gerir, tem que criar essa integração. Essa integração, quem cria é o portfólio. É ali que você transforma ideias de negócio em ações coordenadas. Então, é muito importante a união entre a parte de negócio e a parte de operações da empresa. Essa junção ela é importante, porque o que acontece? Muitas empresas, a estratégia sai direto para a operação. Quantas pessoas que não sabem direito por que estão fazendo aquilo, várias mudanças e não entendem, e ao mesmo tempo, às vezes, você tem executivos que você conversa e vê que ele está perdido com o que a equipe dele está fazendo. Você percebe que é uma desconexão entre esses dois mundos. O gestão de portfólio vem justamente juntar isso. E tem várias maneiras de você observar portfólio dentro das organizações, tá? Não vou nem falar de portfólio de outras áreas, manter só na área de portfólio para gestão organizacional. Você tem várias conotações para essa parte, né? Muitas vezes mais operacional, Marcelo. Eu percebo assim, pessoal com uma visão muito operacional de gestão de portfólio, como se fosse simplesmente uma grande lista, um backlog de coisas para fazer. E às vezes não tem esse, e isso é importante, concordo, tem vários frameworks maravilhosos fazendo isso no mercado. A questão é, e a parte de negócio? E a estratégia que está envolvida nisso? E a política que está por trás de uma área de portfólio, que é um outro assunto que eu vou trazer, porque gestão de portfólio é um ato político por natureza. É 90% política, 10% de técnica. Isso é uma área muito sensível dentro de qualquer organização. Interessante, você já começou polêmico aí, dizendo que é mais político do que técnico, mas calma lá. Boa.
Você falou aí sobre o que é gestão de portfólio. Quais são os principais elementos de uma gestão de portfólio? Define aí pra gente, Se pra você gente for entender pegar, isso. vou pegar o que normalmente você vai ver no mercado. Você vai ver que dentro de um portfólio, geralmente você tem projetos, que é aquela definição são ações que eu tenho início, meio e fim definido, eu tenho um escopo definido, uma ação e um objetivo muito claro que eu tenho que atingir. Você tem programas, que são o quê? Junção de vários projetos que fazem sentido ser pensados e geridos em conjunto, porque o seu resultado individual não vai gerar o resultado de negócio que a empresa precisa, mas a coordenação de vários projetos que faz sentido estar junto estarão num programa. Então, você vai ter um programa dentro desse portfólio. Então, você pode ter dentro de portfólio vários programas, projetos, ações relacionadas à gestão de portfólio, que não é um projeto, não é um programa, mas são ações necessárias, questões de governança, questões de gestão do trabalho integrado, gestão das equipes, agendas, tem uma série de ações administrativas e burocráticas ali que estão envolvidas, até de negócios que estão envolvidas na gestão de portfólio. Então a ideia é o quê? É eu olhar, é você pensar assim, ó, o que é minha carteira de capacidade de coisas que eu tenho para fazer? Eu tenho um determinado objetivo a atingir. Então, essa estrutura que eu te falei, programas, projetos, se você está falando de um portfólio de produto, você pode estar falando de um ecossistema de produtos, vários produtos. Então, você pode ter vários ecossistemas dentro do seu portfólio de produto, e dentro desse ecossistema, produtos específicos. Você pode ter os dois juntos, você pode ter ecossistemas ou entender projetos com programas, ou programas que têm ecossistemas dentro. Você vê que a possibilidade de configuração é muito grande. O importante é entender que você está fazendo ali, você está fazendo a gestão de todas as ações que a empresa está tomando para atingir um resultado no final do ano, olhando a sua estratégia. Bacana. Não, foi super claro. Inclusive, meu contexto hoje é muito produto digital, né? Então, eu estou muito inserido nesse contexto. Daqui a pouco eu vou puxar a sardinha para a gestão de portfólio aplicada ali a produto. Por que você disse que gestão de portfólio é muito mais político do que técnica? Então, o que acontece? Uma organização são feitas por pessoas, certo? Então, isso significa que uma organização é um espaço social, olhando pelo aspecto de sociologia. É um espaço social. Se ele é um espaço social, ele tem regras, ele tem objetivos, ele tem valores envolvidos, acordos éticos envolvidos, e naturalmente você tem diferença entre as pessoas. O objetivo de cada pessoa é diferente. Então, você vai estar lidando numa gestão de portfólio com opiniões, por exemplo, você vai estar lidando com objetivos e intenções de cada conselheiro, se é tem um conselho administrativo, se você estiver pensando se é o dono ou a família tem os interesses desses donos, da diretoria, da gerência, de fornecedores, da empresa, de gestão, todas essas diferenças têm que ser geridas. A maneira que você vai conseguir achar um meio termo para tudo isso é a política. Apesar de a gente estar vivendo um momento de profunda, eu posso dizer, estupidez humana, de não entender as relações políticas, vendo uma coisa como uma coisa errada, a política está envolvida em todo ato social, todo ato humano. Então, a gestão de portfólio ela é muito política porque eu tenho que lidar com diferentes interesses. E aí veio essa, porque 10% técnica monta uma estrutura bonitinha para mostrar as informações, mas isso não é suficiente. Existem jeitos e jeitos de transmitir informações. Quem é os gestores que estiverem escutando isso aqui, que já tem experiência com gestão de portfólio, deve estar entendendo e balançando a cabeça assim, realmente é isso que acontece. Você tem que saber lidar com essas diferenças políticas, senão você vai levar um projeto maravilhoso, vai ser barrado por uma comunicação errada, por um envolvimento não adequado, na não consideração dos stakeholders ali, ou seja, dessas partes interessadas que estão envolvidas. Por isso que eu falo que é muita política. Você tem que saber lidar com a política. Não é só o número, não é só o dado, não é só o produto que seu que está bom. Você pode ter um produto muito bom, mas que não está atendendo os interesses estratégicos da empresa. E vai ser, às vezes pode ser descontinuado. Pô, mas o que aconteceu? Questões políticas. A gente não soube transitar, não entendeu os sinais políticos que aquele grupo que a gestão de portfólio exigia. Inclusive, essa questão política não é só gestão de portfólio, né? Trabalhar no dia a dia, criar um produto digital, meu Deus, você está debaixo de muita política e, às vezes, a parte mais fácil é o programar, é o codar a feature
Muito mais fácil. Porque fica fácil se você entendeu qual que é o contexto que você vai atingir. Você quer uma outra analogia interessante? Eu adoro analogias, mas você quer uma que eu Conta. adoro, que eu penso assim, sobre gestão de portfólio? Ela é que nem uma máquina de codificação. Quem viu o filme O Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, ele usa a Enigma, né? Que é aquela máquina de Isso. codificação. Quem tiver interesse, procura na internet. É interessante. Ela é uma máquina que a Alemanha nazista inventou, que fazia codificações, milhares possíveis. O grande segredo era saber qual codificação que você ia usar para colocar na máquina. Gestão de portfólio tem muito isso. Se você codar é fácil, todo o resto é fácil. O problema é você entender o que você tem que atingir. Porque na hora de sentar para pôr o código, isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Olha, nós estamos aqui para cá, o produto tem que atender esse tipo de público, ele tem que atender esse tipo de interesse, ele tem que gerar resultado rápido, então não fica enrolando com 6, 7, 8 meses, que eu preciso de resultado em 2 meses, há uma expectativa dos investidores, então nós vamos pôr algumas coisas no ar, nós vamos... Sabe, tudo isso tem que estar na cabeça, e quem faz tudo isso acontecer, essa codificação, é o portfólio. Ele tem que dar esse código. Quem está fazendo a gestão do portfólio que dá esse código para que os produtos sigam o caminho certo, que as classes de serviço, para quem gosta de Kanban, e o fluxo desse serviço dentro do teu trabalho funcione bem, tudo vai estar ligado nessa codificação de negócio, essa transmissão do que tem que atingir de negócio para onde tem que ir a operação. Tem muito Bacana. disso. Não, interessante. A gente hoje a gente começa a falar muito de ambidestria, né? Sim. Ambidestria organizacional. Como que isso resvala, afeta gestão de portfólio, Coraci? Ela é um viabilizador da gestão de portfólio. Ela influencia e é influenciada pela gestão de portfólio. Por quê? A ambidestria organizacional é importante entender o quê? É quando isso não é uma novidade em gestão, tá? Esse conceito vem há muitos anos evoluindo, desde a década de 70, 80, mas hoje em dia, o senso comum que mais nós escutamos aí de estudiosos sobre o assunto é a capacidade de uma organização de tocar o dia a dia dela, ou seja, o que eu já tenho acontecendo e já está se envolvendo com o que vai vir à frente. Eu gosto de brincar que é você ficar com a cabeça nas nuvens, com os pés no chão. É você fazer o hoje funcionar bem, ou seja, eu faço o meu produto está rodando funcionar bem, eu evoluo esse produto, eu faço as minhas faturamentos ser pago, eu pago salários, eu capacito as pessoas, ou seja, eu faço a minha operação do dia a dia, sempre está ganhando corpo, musculatura. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando daqui a um período mais para frente, 5, 10 anos. Às vezes, mas não dá para pensar. Você não, tá bom, não dá para ter certeza, mas você tem que estar pensando daqui a 5, 10 anos. E aí, o que vai ser lá na frente? Por quê? Se eu me O grande erro hoje em dia é que todo mundo fala de estar muito atolado no trabalho, porque quando você fala de ambidestria, você fala, mas não dá para pensar no futuro. Se você não estiver pensando no futuro, quando ele chegar e se tornar presente, você vai estar ultrapassado, porque você está só focado no hoje. Então, empresas que o pessoal que está trabalhando fica afogado o dia inteiro só na operação, aconselho a dar uma parada e respirar e olhar em volta. Tem muita coisa acontecendo e você não está percebendo. A ambidestria vai trazer esse conceito. E aí entra a questão de estrutura de ambidestria, né, Marcelo? Você tem empresas que acham, não, eu tenho que ter uma equipe separada para inovação e uma estrutura só para operação. Não é a melhor forma. Eu pensava ao contrário, mas por que não funciona desse jeito? Vem na prática. Esse pessoal que está pensando no futuro está desconectado com a realidade. O pessoal da realidade tem muito a contribuir para o futuro. Se você está pensando no que vai mudar o teu negócio, e não é mudança, e aí não é evolução de produto, sabe, Marcelo? O produto que está evoluindo, ele está ali no dia a dia. É um produto que já existe. Eu estou falando daquela disrupção de negócio, sabe? Tipo, eu tenho uma empresa aqui em Blumenau que é interessante, a 43 Gráfica. Eles eram uma gráfica, eles estão migrando para a área de embalagens de produto de alimentação. Isso é ambidestria. Eles Uau. têm a gráfica que está morrendo, que estão indo para um outro caminho, e eles têm essa parte de embalagem, ou seja, eles mudaram o negócio deles, para sair um pouco do mundo da TI, mas é que nem vocês, de repente, ser um site de aluguel, focado em aluguel de residências, e, de repente, você vai se tornar uma fintech. Sim. Teu te leva a ser uma fintech especializada em empréstimos, em cobrir, ou uma seguradora para aluguel, sabe, online. Eu estou chutando exemplos aqui, mas é você fazer uma disrupção com o seu trabalho. Então, a Ambidestria te ajuda nisso.
A gestão de portfólio tem muito a ver com essa história, porque é dali que vem esse direcionamento. O quanto que eu tenho que ser ambidestro? Aí já é minha pergunta, né? Aí quanto que eu tenho que ser 50-50, 70-30, 20-10? Depende da sua estratégia. Qual é a estratégia da empresa? Não, nossa estratégia é, deixa as coisas rolando como elas estão e só vamos pensar no futuro que dá para dar uma que a gente precisa fazer. Ótimo, talvez vai ser 80-20. Vou dedicar só faz a operação, só faz a roda girar, não esquenta a cabeça. Ou, às vezes, a empresa pode estar passando uma dificuldade financeira, uma estabilidade muito grande, nós temos que nos dedicar mais agora. Vamos diminuir, vamos deixar 30% da nossa capacidade hoje instalada pensando nisso e vamos pensar na operação. Vamos terceirizar, visões podem vir do portfólio, vamos terceirizar a operação. Isso aqui já está consolidado, contrata uma empresa de fora, dependendo do tamanho da empresa, compra uma startup, resolve o problema, isso aqui já está resolvido. Nós temos que pensar no futuro. Pode ser o contrário também. Pensando no futuro, vamos comprar aquela startup interessante que já tem um início, um know-how, traz esses caras para cá, mistura com a nossa equipe, a gente já começa a formar um novo produto. Tudo isso é possível, sabe? Então, a gestão ambidestra, ela está provocando. Então, essa provocação, hoje em dia, tem que se pensar ambidestra em todos os níveis. Outro dia, eu vi num bate-papo um pessoal, uma coisa fantástica, que é pensar em conselhos administrativos ambidestros. Lá no conselho já tem que ser ambidestro, para a alta gestão ser ambidestra, para o seu portfólio pensar ambidestro, para que a sua operação seja ambidestra. É muito difícil você querer fazer a gestão ambidestra se todo o resto não pensa dessa forma. Ou o contrário, você vem com várias ideias de inovação, pensando em futuro, e a tua operação está muito centrada no hoje, em só fazer o que já está fazendo, e não se desafiar além disso, né? Então, é um aspecto interessante. Gestão ambidestra e gestão enxuta de portfólio são duas coisas que andam juntas, né? Lean Portfolio Management e ambidestria estão em conjunto constante. Você chegou num ponto que eu queria. Qual é a diferença? Porque eu vejo muita gente falando sobre esse assunto de gestão de portfólio e gestão de portfólio enxuta. Eu sei que hoje você tem um curso lá na Software Zen de gestão de portfólio. Você me disse que você vai ter o curso daqui a pouquinho de gestão de portfólio enxuta. Qual é a diferença entre esses dois bichos aí? Vamos lá, se a gente pega a definição do PMI, que eu acho que é a mais popular e mais aceita, ele fala que a gestão de portfólio é você justamente, é quando a empresa junta os seus programas, projetos, eles chamam de programas subsidiários ou portfólios menores entre um portfólio maior, e você direciona, prepara para otimizar isso para o resultado da empresa. E ele fala também no PMI, que é muito interessante, que cada empresa tem um ajuste específico para o seu portfólio. Não serve uma empresa para outra. Hoje eu até publiquei no LinkedIn um post lá que eu falo disso, que gestão de portfólio é que nem regular um carburador de carro. É uma coisa meio artesanal, você vai ter que chegar no ponto no braço, sabe? Aquela história é refinamento, refinando o vinho no motor. O enxuto entra no seguinte, porque a gestão enxuta de portfólio, ela traz o conceito do Lean, a ideia do Lean Thinking, aquela ideia, menos é mais, ou seja, eu tenho que otimizar resultados e minimizar o desperdício. E aí entra uma questão, quando você olha para dentro do portfólio, quando você falou do curso, sim, no Software Zen eu dou um foco muito maior, um workshop muito mais focado, e vai ter agora em junho, se eu não me engano, muito mais focado em ferramentas, em práticas, ou seja, para quem está começando com esse mundo mesmo, mais na parte operacional da gestão de portfólio. Eu falo muito de resultado de negócio, mas tenho foco em ajudar as pessoas a operacionalizar um pouco melhor. No outro que eu vou fazer pela IBO Academy, lá eu vou falar da gestão enxuta de portfólio, mas dentro da visão do que nós defendemos na IBO Academy, na Agile Business Ownership Academy, que a gente fala da questão do dono de negócio, da gestão ambidestra, do modelo de gestão evolucionária, que tem tudo a ver com o modelo que fala na plataforma da IBO, que é encabeçada pelo Luiz Parzianello. Ele é o cara que está mais à frente dessa história. Então, eu estou lá com ele, eu sou parceiro comercial deles, também sou parceiro dentro da IBO, e ele fala justamente disso. A gente está falando, tem toda uma gestão em cima, e a gestão ela tem que estar focada nessa capacidade de resultado de negócio. Ali, gestão de portfólio é muito mais focada em programas estratégicos e viabilização de resultados.
Então, basicamente, você vai perceber isso. Então, você vai ver no mercado várias definições de Lean Portfólio. A que eu adapto para a minha realidade, como eu falei, o meu refinamento de ouvido ali do carburador, é que a gestão de portfólio é justamente essa. Lean Portfólio é a capacidade de otimizar resultados de negócio, minimizando o desperdício das operações dentro da empresa. Ou seja, como que eu foco a energia que eu tenho aqui, ou toda a energia que eu vou colocar dentro da empresa, toda a capacidade que ela tem de gerar resultados com a sua equipe e equipes externas, ou seja, dentro e fora dela, para gerar o melhor resultado de negócio. Eu tenho que gastar o mínimo possível para gerar o máximo de resultado. Quando você pensa dessa forma, você está usando os conceitos do Lean e o teu portfólio vai ser estruturado todo nesse sentido. Boa. Você falou de uma figura, Parzianello defende muito essa figura do Agile Business Owner. Exatamente. Como que essa figura entra dentro da gestão de portfólio? Então, a gestão de portfólio, o que é o Agile Business Owner? É o Agile Business Ownership. Alguém tem que assumir as rédeas desse negócio. Quando a gente fala de gestão, por exemplo, você monta um portfólio, vem toda uma estratégia, você chega e gera programas estratégicos direcionados a essa estratégia, ou seja, tem programas dentro do portfólio, você começa a surgir o papel do dono de negócio, aquela pessoa que vai bater no peito e fala, daqui que eu vou cuidar disso aqui, eu vou cuidar desse resultado desse programa, ele tem que acontecer para que aconteça o resultado de negócio, é uma pessoa focada em negócio. Dentro dessa conceito de Agile Business Ownership, você tem vários papéis, né? Então, quando perguntam, quem que é o Agile, quem que é o Business Owner? Eu falei, é o dono da empresa, é o conselho. Quem é o dono da empresa? Quem que é o diretor-presidente? Quem é o cara responsável aqui? Pode ser uma ou mais pessoas, mas são esses caras são os responsáveis. E vem se desdobrando em vários outros papéis. Você tem um papel mais daquele que é o de gestor, aquele que, no meu caso, por exemplo, tem o Agile Business Owner Coach, ele tem mais esse papel de ajudar a desenvolver a empresa, então tem vários desdobramentos disso dentro da empresa. Mas não é necessariamente preso a um cargo, é muito mais uma atitude, um comportamento, uma forma de agir dentro da empresa do que especificamente um cargo. Você de hoje em dia é o EBO. Não é essa a ideia que a gente quer transmitir, é um comportamento que pode ser de um diretor, de um gerente, de qualquer um dentro da empresa que assuma esse papel de liderar negócio. Ele tem que olhar para o negócio. O produto é meio. Produto e serviço são meios, Marcelo. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm de entender. Em gestão de portfólio, você não está olhando só para o cliente. Você está olhando para todas as partes interessadas. E esse é um pulo do gato. O cliente é importante? Mas e os fornecedores? E os acionistas da empresa, eles não vão ter lucro? O seu produto é bom, mas está dando lucro? E você está respeitando o meio ambiente? Você não está destruindo uma cidade inteira para ter teu produto? Você não está... Como é que está o governo? Você está pagando seus impostos? Você está contribuindo realmente para a sociedade? E os funcionários estão recebendo um bom salário, estão em ambientes adequados, você está tendo um respeito para as pessoas envolvidas no processo, todas as partes interessadas. Então, e é um erro que eu considero da agilidade, por exemplo. Eu sou um agilista, mas esse foco excessivo só no cliente esquece todos os outros aspectos e cria um monte de problema. Eu tenho criticado muito isso. Falo, não fala só não fala só de cliente. O cliente é importante, mas ele não é tudo. Isso é interessantíssimo. Esse é um Essa bola que você levantou é interessantíssima, porque a gente saiu daquele conceito que era muito pregado lá nos MBAs da vida, até mais ou menos início dos anos 2000, 2010, onde você olhava muito para o acionista, gerar valor para acionista. Aí, não, nós temos agora que ser client-centric, né? Centrado no cliente. E aí a gente começou a olhar exageradamente ou exclusivamente para o cliente, olhando aí o gestão de produto, a gente está olhando só para o cliente, para o usuário do produto e esquece de toda essa gama de stakeholders, né? Então, você falou perfeito. Até os anos 90 ali, eu que sou um cara formado nessa época, e quando você falava de governança corporativa, se pensava muito no tal do shareholder, ou seja, o investidor, Isso. aquele cara que põe o dinheiro dentro da empresa. Falava-se de cliente, falava-se um tanto de funcionário, mas nada tão específico, tão robusto. Dos anos 2000 para cá, nós tivemos uma dissidência um pouco. Você tem essa questão do cliente ao centro, mas você tem conceitos, por exemplo, como o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,
e que muita agilista treme quando eu falo disso, fala, tem que olhar ali, porque eles são os caras que defendem o conceito de todas as partes envolvidas, dos stakeholders. No PMI, essa conversa também já estava lá nos gestão de projetos, que fala, gestão das partes interessadas. É muita gente, tem cliente, não é só... Então, quando você olha o teu portfólio, você olha o ecossistema organizacional que você está envolvido, você tem que olhar tudo isso. Então, não há resultado se o resultado da empresa, ou seja, o valor que esse negócio gera, tem que estar atendendo todas as partes interessadas. Lógico, em graus e níveis de influência totalmente diferentes. Mais importante é atendê-los. Por quê? Eu tenho um produto lindo e maravilhoso, meu cliente adora o meu produto, só que não dá lucro. Meu amigo, ninguém vai te sustentar. E parece que as pessoas têm uma dificuldade ou não aceitar isso. Falam, não, mas o produto é bom, mas não está dando lucro. Nós estamos com uma perna solta. Ótimo que ele é bom, mas nós temos que ajustar essa outra perna. E não adianta ele dar muito lucro se ele não é bom, porque uma hora ou outra ele vai deixar você na mão. É o conceito de prosperidade e perenidade organizacional. Outra coisa que veio do IBGC. Ou seja, como a ambidestria vai beber nisso? Porque quando você fala de prosperidade, você está falando no hoje. Ou seja, eu tenho que garantir o hoje e tenho que garantir a perenidade da empresa. Ou seja, ambidestria organizacional. O run the business e o change the business, ou seja, o meu trabalho hoje e a mudança de negócio. Então tem bastante, está muito envolvido. Interessante, interessante. E você falou de fluxo, né, de gestão de fluxo, logo no iniciozinho. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá aí nessa estrutura de portfólio? Dá uma visão para a gente de como que isso acontece. Marcelo, isso foi o tema da minha palestra no Agile Trends desse ano. Agorinha, né? Foi agora, foi semana passada. Para quem estiver vendo, nós estamos gravando dia 14, né? Então foi na semana passada, 14 de março. O que aconteceu? Eu fui falar justamente que dentro de uma gestão de portfólio você tem dois fluxos. Se você vai olhar podemos olhar dois aspectos que se geram fluxo. Uma é a operação. Chega lá uma atividade, eu tenho um programa, aí eu tenho esses programas são quebrados em projetos, esses projetos passam por uma fase de avaliação de negócio, uma avaliação técnica prévia para a gente ter uma organização com que esse projeto vai acontecer, um desdobramento talvez de uma aprovação de um comitê executivo, que vai deixar ele pronto para ele cair para a operação, para cada time, para esses grupos. E se é um produto, mesma coisa, eu tenho um produto, eu tenho a ideação dele, eu vou avaliar, né, aspectos de negócio, estatísticos, regras legais, se for o caso, dentro da indústria. Se eu estiver falando de uma indústria farmacêutica, eu tenho que passar pelas regras da Anvisa, tem uma série de coisas que são necessárias estar vigiando. Vou criar um software, eu codo software, meu amigo, se você estiver codando software que estiver infringindo uma lei, LGPD, Anvisa, alguma coisa, direitos legais, isso começa a dar problema. Esse é um aspecto, e esse aspecto, Marcelo, está muito bem coberto por várias metodologias, vários métodos, vários frameworks. N conceitos. Eu, por exemplo, gosto de Kanban, tá? Eu sou um entusiasta de Kanban, eu sou KCP. Eu geralmente gosto de usar na gestão por quê? Me fala como é teu fluxo, a gente vai se adaptar. Vamos entender ele, fazer ele fluir melhor a informação. Porém, a experiência me trouxe com uma coisa. Eu tenho fluxo de operações. E o fluxo de negócio? De informações de negócio, de resultado de negócio? Porque é um outro fluxo. Quando você pode, por exemplo, olhar como é que está o resultado de negócio. Então, quando você olha um fluxo de um programa, ele é diferente do fluxo de um projeto. As pessoas envolvidas são diferentes, os interesses envolvidos são diferentes, os valores, métricas, o que você está medindo, a velocidade que isso acontece. Um programa, ele tem uma velocidade de 1, 2 anos. 3, não tem problema, porque depende do meu planejamento estratégico. Então, ele pode ser um programa longo. Um projeto pode ser mais curto, mais longo, depende muito do que é a estrutura da empresa. Olhar essas duas formas juntas vão dar razão. Por quê? Eu vejo muita preocupação com a parte operacional. E isso não é de hoje, da agilidade, tá? Isso veio desde os tempos que eu trabalhava com as boas práticas do PMI, usar o PMBOK, aquela estrutura toda de PMO, é muito foco em ficar cobrando. Gerente de projeto como o xerifão dos projetos para que eles aconteçam. Isso é um aspecto importante, ele não vai ser perdido, mas ficar só nisso não vai adiantar. Você tem que olhar qual que é o valor que o teu projeto entrega. Não adianta você entregar 100% do escopo e aquilo gerar 0 de resultado, ou metade do resultado.
Ah, mas nós entregamos um produto tão bom, foi tudo certo, dentro do custo, dentro do prazo, estamos tão felizes. Mas teu produto não resolve as coisas. E não adianta dizer, mas eu entreguei o que estava escrito lá. Isso não papel, por exemplo, o conceito de Agile Business Ownership te proíbe de fazer esse tipo de conceito. Fala, não, como assim? Eu perdi alguma coisa, não é? Você me passou errado, eu fiz, agora o problema é seu. O problema continua sendo nosso. Então você tem que olhar negócio, olhar um fluxo de negócio, usando o Kanban, por exemplo. É importante você pensar conceito tipo, como é que flui a informação dentro da minha parte de negócios? Então você tem uma série de regras ali que não são tão lineares, né, Marcelo? O pessoal tem que, às vezes o pessoal tenta criar, olhar o portfólio com a mesma maneira que ele olha lá uma situação de downstream, de upstream, que é outra falha também. As pessoas que gostam de Kanban tendem a falar, o upstream é o portfólio. Não, senhor. O upstream já passou do portfólio. Portfólio se for pegar nesse conceito de rio, é a nascente do rio. É lá em cima, a nascente, onde a água nasce. Então, o upstream é uma parte inicial ali do rio, até onde ele chega e se transforma em um rio mesmo e vai embora. Lá em cima, então, você olhar para o teu... É diferente o ritmo lá, por todas as questões políticas que eu te falei. Às vezes as coisas vão, voltam, emperram, repassam. Então, ali você tem fases diferentes de observação e de aprofundamento, né? Você levantou uma bola no início aqui do nosso papo da desconexão entre estratégia e operação. E eu vou trazer para o meu mundo. Eu vejo muitos times de produto que estão ali super empolgados, criando features e mais features, pensando, cara, que legal a gente botar isso, agora a gente pode conectar com IA, que agora só se fala de IA, né? E aí, a gente começa a perceber que esses times de produto se desconectam da estratégia do negócio. Você acha que gestão de portfólio pode ajudar, nesse caso, times de produto a construírem produtos muito mais emparelhados, acertadinhos ali com a estratégia do negócio? Quando qualquer atividade que você vai olhar, vai começar uma ideação, é design thinking, é lean inception, é estética do Kanban, ou fit for purpose, tudo que você for usar, ele parte de uma primeira pergunta e geralmente essa pergunta está desconectada com a realidade da estratégia, que é aquela história, qual que é o propósito, quando você pega ali Inception, qual que é a visão do projeto, qual que é a visão do produto? Tá, mas isso aqui tá ligado com o que de estratégia? Eu já cansei de ver os caras começar a falar, tá, mas isso aqui... Deixa eu perguntar, alguém perguntou para o financeiro se vai ter verba para isso? Ou vocês já pararam para saber como vai ser? Vocês estão falando de entregar em maio isso aqui? Você sabia que em fevereiro vai ter o evento, o maior evento do Brasil, que a empresa vai estar lá participando e você não vão ter o produto pronto? Sabe, essas coisas, parece que às vezes o pessoal perde. Então, o portfólio tem esse papel. Eu acho que os PM, agilidade, eu falo que agilidade, todos os conceitos, tanto produto e equipes, viraram o Taylorismo do século XXI. Para quem conhece administração científica e os conceitos de Taylor, é tempos em movimentos, a gente virou ferramenta, preocupação só com ferramenta, só de operacionalizar, de criar software. Tá, mas isso aqui está se conectando. Às vezes você não precisa nem criar um software novo, eu falo, dependendo do resultado do negócio que você tem, você pode comprar um software pronto. Você pode só evoluir alguma coisa que você já tem, você pode conectar, juntar duas, três coisas e criar um produto novo. As pessoas estão muito preocupadas em criar algo incrível, mas não sabe se esse incrível que ele está criando está conectado com o que a planejamento estratégico da empresa está dizendo que é incrível. Então, sabe, falta. Eu acho que tem essa desconexão entre o que um quer e o outro quer. Meio de campo. Parece time que só joga no chutão, sabe? O zagueiro joga lá para frente para o centroavante e vê o que acontece. Não tem um cara que para a bola ali no meio de campo e faz a movimentação, né? Bacana. Boa analogia. Curti essa analogia. A gente está falando de gestão de fluxo. Ligado ali, a gente falou de produto. E a importância dos guardrails nessa gestão de fluxo? Eu não gosto desse conceito de guarda-reio, cara. Sabe Você não por quê? curte? Não, para mim é um espaço vazado. Na realidade, você pode ter até um limite, mas ele tem vários espaços. Por quê? As coisas morrem no meio do caminho. Você faz lá cria um guarda-reio, o que acontece? Você obriga aquilo a acontecer só naquele espaço. Não é bem assim que a coisa acontece. As coisas emperram ali no meio do caminho.
Isso é uma ilusão. Talvez você tenha que pensar que esse guarda-reio tem vários furos, várias passagens que de repente alguns projetos caem fora, programas caem, programas entram. Dizer que não, tudo tem que ir lá e tem que entrar no guarda-reio. Ele está analisando, talvez o guarda-reio funcione no momento que eu já tenho tudo definido e já estou lá na ponta do funil, sabe? Lá na saída, já pensa assim, ó, pô, já estou quase pondo as coisas para os times construir. Antes tem uma permeabilidade muito grande. Então eu acho que tem um conceito, esse conceito de guarda-reio ele é meio perigoso, porque os pessoal acham que tudo acontece só ali. Isso aí é a fase final do portfólio. Essa é a parte operacional do portfólio. Vou dizer o seguinte, é a parte IA, que a IA pode fazer no portfólio. Isso não precisa, isso aí vai embora, é trabalho operacional. Aí tem que pensar no trabalho. O nobre, o que realmente vai montar um portfólio, uma gestão de portfólio enxuta e diferente, é quando você está falando da parte de negócio, de resultados de negócio que você está olhando. Isso aí vai acontecer, é que nem você falou, fica aqui na parte de codar, vai acontecer naturalmente. Se está bem definido o negócio, fica mais saber o quanto que você tem que espremer, o quanto você tem que abrir desse guarda-reio, o quanto que se precisa de guarda-reio. Porque você não vai precisar de guarda-reio, você sabe qual é a pista. Então você não vai ultrapassar os limites, porque o resultado do negócio está muito bem especificado, né? Bacana, bacana. Não, legal, legal. E quando a gente fala de gestão de portfólio, tenho certeza que métricas é um dos assuntos que mais você explora até lá no curso do Software Zen, métricas, se apoiar nas métricas, né? Como é que isso está funcionando? Como é que se encaixa as métricas nessa gestão de portfólio? Como que isso sustenta essa gestão de portfólio? Eu penso o seguinte: a primeira coisa que nasce é o portfólio. Depois eu vou pensar como eu vou medir ele. Então, eu tenho uma estratégia organizacional, tenho todo um plano estratégico, eu gero uma série de programas e ideias que vão estar dentro do meu portfólio. Esse portfólio vai fazer essa gestão. Para fazer essa gestão, ele precisa mensurar as coisas que ele está fazendo. Aí entra as métricas. E aí entra uma outra coisa: quais métricas para quais partes interessadas? Vou mostrar lead time para conselho administrativo, gente. O projeto está indo bem, está com lead time bom. Não é esse número. Às vezes tem umas falhas nessa interpretação. Eu gosto de usar o conceito fit for purpose, que ele fala das métricas. Ele tem lá, para quem tiver procura na internet, ver do fit for purpose, ele tem diferença. Então, ele coloca grupos de métricas diferentes, e esse grupo de métricas diferentes vai depender de como você leva. A mesma métrica tem comportamentos diferentes dentro de uma gestão de portfólio. Por exemplo, se eu estou numa reunião de gestão de portfólio, que eu estou falando por exemplo, está lá o gerente do portfólio, ou o gestor desse esse Agile Business Owner, ou alguém que está fazendo essa gestão integrada, alguém da governança. Eu acho que, por exemplo, a governança tem que estar ali dentro. Está fazendo essa gestão, ele vai estar olhando aspectos diferentes das coisas. Então, ele vai estar falando, vamos falar de lead time, porque a gente está analisando numa parte tática, estamos falando de projeto, estamos falando de fluxo de entrega, estamos discutindo esse assunto. A mesma palavra, para um nível assim, se eu vou olhar os programas, já não faz sentido. Eu posso até comentar do lead time do seguinte, não atingimos o resultado de negócio que precisava atingir aqui. Por quê? Porque nós estamos demorando demais. Não vai explicar que o lead time aumentou, que tem uma variação, que em 80% do tempo... Cara, ali não é público para isso. Você vai começar a falar isso, os caras já vão mandar, tipo assim, tá aí, Então, temos que aprender, antes de falar de métrica em gestão de portfólios, tem que aprender para quem que você está falando a métrica. Porque ela pode mudar de posição, de protagonista para parte de apoio, que não interessa, como eu falei agora. Você não precisa falar que o lead time tem variações, você fala, não atingimos o tempo, nós estamos demorando mais do que precisa, do que é necessário, nós estamos demorando mais do que o negócio necessita, nós temos que achar um jeito de diminuir. E ali você vai ter que não explicar a métrica, mas falar o que você vai fazer para mudar essa métrica. E aí talvez vai entrar métricas auxiliares, eu estou com esse problema, então eu vou tomar essa ação e eu vou medir dessa forma, por um período, que vai me mostrar até, chegou, agora como... Não, chegou, eu fiz aqui uma métrica, fiz o ajuste, está aqui o resultado de negócio. Basicamente, eu penso o seguinte, as coisas mais importantes são os resultados de negócio. E aí pode entrar até uma outra polêmica, que é o tal do OKR, né? E aí, OKR, e aí? A OKR é uma ferramenta fabulosa, mas como um martelo, se dependendo se estiver na mão do macaco, o mundo vira prego, né? Então, eu tenho visto muita gente usar errado, assim, na minha opinião, porque tem várias correntes, várias maneiras de interpretar. Minha opinião. Primeiro, OKR não é planejamento estratégico.
Não é, pelo amor de Deus, se alguém te falar, o OKR é teu planejamento estratégico, você corre dessa pessoa, faz com que você não ouviu, porque isso não está certo. O planejamento estratégico, sim, eu tenho planejamento estratégico, eu tenho um portfólio definido, aí eu vou falar de OKR. E OKR é estratégico, não faz sentido ter OKR da área. A área que se conecte com o OKR. Então, você vai criar OKRs, você vai colocar os ossos, então, que os ossos são os estratégicos. Eu vou pegar ali no meu portfólio, vou me encaixar. Eu vou ter key results, sim, relacionados a negócio, a resultados macros da empresa. Aí cada área vai se conectar aos KR. Não, eu me conecto aqui, eu me conecto aqui, esse programa conecta aqui, conecta ali, esse projeto. Você faz conexões com isso aí. O que não está conectado no OKR tem um problema. Você fala, peraí, eu estou com um programa que nos conecta no OKR, ou o meu objetivo está falho, ou eu não estou fazendo alguma leitura correta, ou esse cara aqui não é necessário. Ou ele está ali numa situação seguinte, para que eu estou fazendo isso se ele não está lá? Mas é que isso aqui precisa. Então, ele pode ser uma coisa estruturante, pode ser uma ação, isso aqui é uma ação de estruturação que algum OKR precisa. Se eu não consigo colocar ele ligado a um OKR de forma coerente, que mostre para as pessoas que estão envolvidas, todo mundo entende, não, realmente isso aí é isso aí, por que você está fazendo isso então? Então, o OKR tem que tomar cuidado. Eu tenho visto ele virar uma lista de trabalho, sabe, Marcelo? Muitas empresas usando como lista. E não é isso, ele é um negócio muito mais amplo e vai acabar queimando o OKR de uma maneira no mercado. Já tem muito executivo que não quer nem ouvir falar de OKR. Já tem muito que não quer falar de agilidade. Com seus motivos, a reclamação, podemos até questionar, mas tem muitos já reclamando, falando, não quero ouvir mais falar de agilidade, de alguns métodos. E o OKR está começando a entrar nessa linha, porque, eu estou investindo muito dinheiro nisso aqui, e isso virou uma burocracia para mim. Um absurdo, né? Porque as ideias da agilidade era tirar a burocracia, hoje em dia virou burocracia. Exato, eu vejo muito isso no mercado. As pessoas estão começando a olhar OKRs, por exemplo, caramba, vou ter que rodar todo esse punhado de cerimônias, de definição de OKRs, de check-in de OKRs, de revisão de OKRs, sei lá, de mês em mês, de 3 em 3 meses, a conta sai cara. Mas olha só, eu tenho certeza que você está vendo no mercado uma movimentação de transformar o PMO em VMO. Não sei se você está vendo muito isso. E a gestão de portfólio está ficando muito na mão do VMO. Como é que você está vendo isso? Bem, eu acho válida a ideia, a proposta de virar PMO para VMO. O problema é que os caras estão pondo só um vestido em cima de um cara, não está resolvendo. É assim, estou comprando um kimono na loja de esportes e estou achando que eu sou lutador de artes marciais. Eu acho que tem um caminho ainda muito de evolução, tem muito. E aí é a história da palavra da moda, né? Não, agora nós não somos mais PMO. Chega assim, de hoje em diante nós não chamamos mais PMO, nós chamamos VMO e magicamente nós paramos de controlar projetos para controlar valor. Isso é uma jornada, um trabalho, eu acho importante essa mudança, mas eu ainda acho muito falha. Na gestão do portfólio, na minha opinião, ela é uma gestão colegiada, Marcelo, não existe uma gestão única. A maioria das empresas tem o PMO nisso daí. Por quê? Porque está pensando na coisa operacional. No conceito que a gente defende, por exemplo, na IBL Academy, no modelo de gestão evolucionária, a governança corporativa tem grande importância aqui, porque ele é responsável por zelar pelo resultado de negócio, não só compliance. Não é aquela estrutura burocrática, a gente não fala de governança corporativa, até o IBGC não deixa isso tão claro, mas é muito focado na operação, no compliance, mas tem esse resultado de negócio. E a governança, quem é que está ali na governança? O conselho administrativo está na governança. Não é que é uma área específica com uma palavra na porta, governança corporativa. Ali está, nesse espaço, você tem os executivos, você tem conselho administrativo, você tem advisors, né? Você tem diretores, outras pessoas circulando, equipe responsável por operar tudo isso. Então, eu penso que dentro da gestão de portfólio, você tem que. É uma parceria entre o PMO, o VMO e a governança corporativa e dependendo da estrutura da empresa, outras áreas. O fato é uma gestão que tem que estar olhando duas coisas, aspectos de compliance, né, aspectos operacionais e aspectos de negócio. Então, eu penso que a governança corporativa e o VMO/PMO tem que estar dentro ali, trabalhando de forma colegiada, zelando não só pela operação, que era o erro do PMO, não, que era o modelo de trabalho que o PMO fazia antigamente, para esse VMO, essa governança corporativa, essa governança ágil, ágil no sentido de adaptável, né?
que aí traz todo esse conceito, que aí você vai estar aplicando o quê? Business Agility, né? Pensando em agilidade de negócio, que não tem absolutamente nada a ver com equipes ágeis, né? Eu acho que isso é Não importante é? deixar notado. Esse é um ponto polêmico. Agora, Coraci, é, quando a gente fala ali de gestão de portfólio, né? Para quem quer começar, né, a desenhar algum um modelo de gestão de portfólio para sua empresa, quer começar a fazer uma gestão de portfólio, por onde que essa pessoa, essa área, por onde que essas pessoas devem começar? O que que elas devem ter em mente? Por onde que elas devem começar? Depois de toda essa aula aqui que você deu para a gente. Olha, minha prática me leva a acreditar no seguinte: primeira coisa que você tem que olhar, entende o planejamento estratégico da sua empresa. Qual que é a estratégia da empresa? Vá lá olhar se isso é formal, olhe, se está na cabeça só do dono, tente perguntar para ele, chegue nas pessoas, tente entender para que lado que a empresa quer ir. Entende o quanto, por exemplo, ali você vai perceber se a sua estratégia é superficial, se ela é mais aprofundada, se ela está mais bem estruturada, se ela é uma modelo que, o que que eles usam? Ah, trabalha com a Think Force Potter, trabalha com a análise SWOT, trabalha com outros modelos, por exemplo, como na IBO, o parceiro trabalha com o Peer Care, que é um modelo que ele criou, e outros modelos diferentes. Você vai sair. Esse é o primeiro ponto. Depois o que eu tenho aqui de ações já definidas que eu tenho hoje. Eu devo ter um pacote de coisas. Como é que isso aqui está agrupado? É projeto, é programa, é tudo bagunçado? Como que é? Como que está a estrutura hoje? Para você começar a compor a estratégia definida com o que você tem. Essas duas coisas tem que ir assim, ó. Esse projeto responde por esses casos estratégia. E a estratégia manda no portfólio. A ordem hierárquica é estratégia, e a estratégia faz, porque se você montar um bom portfólio, ele vai trazer uma frase que é muito, que vai até trazer um pouco de contrariedade, é uma frase muito comum do Peter Drucker, que uma fala, né? Ai, que a cultura vai comer o planejamento estratégico, vai tomar no café da manhã, né? Na realidade, isso acontece se você tiver um planejamento estratégico mal feito. Se o planejamento estratégico for bem feito, ele vai dar o cardápio do café da manhã. A Interessante. cultura vai comer aquele cardápio, porque é o cardápio que está adaptado àquela cultura e vai trazer novidades que vai mudar aquela cultura. Se você fizer um bom. Aquela história, meu amigo, é isso aqui que tem para comer hoje, mano. Ah, mas eu não gosto. Ou você come, você vai ficar sem nada para comer. A cultura se adapta a essas mudanças estratégicas. Uma boa estratégia leva a isso. Então, o seu portfólio tem que estar com isso em dia. E ver uma estrutura, um modelo de como você quer organizar as informações para justamente dar sustentação a estamos atingindo os resultados estratégicos, estamos fazendo a operação acontecer da melhor forma possível. Aí eu acho que entra o conceito do Lean. Eu começaria por essa parte aí na gestão. Eu geralmente começo por essa parte e eu aconselho que é o melhor que você pode fazer para ter um portfólio enxuto de qualidade, né? Começar a evoluir realmente as coisas. Bacana, muito bom, legal. Coraci, já chegando no finalmente do nosso papo, dessa aula que você está dando aqui para a gente, que é bem legal, eu acho que gestão de portfólio é um assunto que eu percebo que com essa movimentação de PMO para VMO está se falando muito. Fala-se muito sobre a gestão de portfólio enxuta. Você falou que em breve, aí, junho, julho, vai estar dando esse curso na Software Zen, é isso? Aí Tem um com a curso já Alisson. definido. Já está lá, se vocês olharem na plataforma do Software Zen, já tem lá disponível, já dá para comprar, deixar pago. Aí vai ter a aula desse workshop em junho, se eu não me engano, final de junho, eu não me lembro exatamente a data. Bom, eu com certeza vou estar lá contigo assistindo o teu Opa, curso. será um prazer. Boa, sem dúvida. E para a gente chegar nos finalmente do nosso papo, qual é o maior desafio no dia a dia da gestão de portfólio? Onde que o calo aperta? E o que a gente tem que fazer para lidar com esse desafio? Tá, eu acho que o maior desafio é você estar atento às mudanças que estão vindo da relação de negócio e a capacidade de adaptação da sua equipe, da empresa, da operação. Uma equipe ágil, uma estrutura ágil, ela tem que estar preparada para reagir às necessidades de negócio da empresa. Então, se você não consegue reagir rápido e ter uma conexão rápida entre necessidades de negócio, objetivos de negócio e maneira que você faz as coisas, eu acho que essa é a coisa mais difícil, é o mais estressante no PMO.
no PMO, não, na gestão de portfólio, né? Quem estressa o PMO, estressa todo mundo. Porque como que eu faço para me adaptar? É aquela eterna briga, qual que é o projeto que é mais prioritário? É o diretor que chega com aquele projeto no meio do caminho e coloca lá, é o produto que o cliente faz um monte de reclamação, então tem que ir lá atender, se o cliente tem um ataque, o comercial está pondo pressão. Como é que eu consigo dizer sim e não? Pior ainda, como eu digo não com consistência dentro de um portfólio? Acho que para resumir é isso. Como eu falo não? Sim, é fácil, todo mundo fala. O difícil é falar não e o porquê desse não. Ó, né? Não vai ser assim, ou não, não vai ser assim. Então você tem que ter autoridade. Isso é muito difícil. Por isso que eu falo da política. Isso aí é estressante. Se você não souber transitar nessa política, se você não for um bom negociador, o portfólio tem que ter o perfil de um cara de portfólio é ser negociador. Ele tem que ser muito capaz de ouvir, entender e negociar por bastidores. Ele tem que ter muito bastidor antes de uma reunião. Meu. Eu falo que assim, você vai chegar na reunião despreparado, sem alinhar com as pessoas certas, a reunião já tem 90% de chance de ser um fracasso. Então, esse é o estresse do todo dia, acho que do gestor de portfólio, que eu vejo, que eu já vi muitos passarem, que eu ajudo justamente nas mentorias, porque a primeira coisa que eu estou fazendo mentoria com alguém que está começando, cara, eu vou te preparar para você saber fazer política, você saber lidar com pressão, você ser rápido, você aprender como é que você consegue se cercar de informações, ou de quem sabe as informações, para que rapidamente você configure e fala, tudo bem, essa mudança é possível, ela vai acontecer isso, ou analisar os impactos. Acho que esse é o grande estresse que você tem nesse meio. Sensacional, sensacional. Coraci, além de ministrar curso, treinamento, como que funciona o teu trabalho? Você dá consultoria? Como é que funciona? Fala aí um pouquinho para quem está escutando aqui. Eu tenho a minha consultoria, que é a Scopus Consultoria. Eu faço consultoria, tanto mentoria de equipes e lideranças, ou pessoas que estão querendo evoluir na sua carreira. Também sou professor, dou treinamentos, faço também estruturação da parte de processo, gestão de portfólio. Então, eu trabalho em todos os níveis, tanto estratégico, tático e operacional. Eu estou atuando em qualquer desses níveis. O meu objetivo, o modelo do meu trabalho é como que eu ajudo a sua empresa a atingir resultados de negócio evoluindo as suas práticas internas e externas, né? Então tem aí, tanto que eu estou abrindo um programa de mentoria, quem tiver interesse pode me procurar pelo LinkedIn ou pelos contatos que a gente vai deixar aqui, estamos à disposição. Vou deixar o link aqui embaixo, aqui na plataforma, vou deixar o link e aí quem tiver interesse faz a mentoria com você. Claro, vou deixar lá. Muito obrigado, Coraci, pela tua participação e por essa aula aqui. Tá eu que te agradeço pelo espaço, Marcelo, e sucesso aí no canal, tá? Tá muito bacana o seu trabalho. Boa, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o podcast Valorcast e até a próxima.